Estamos no ar. Olá, pessoal. Sou Ricardo Tocha, aqui da Templum Consultoria. Estou com Oliveira, ele é auditor de PBQPH, ISO 9001, da APSER Brasil. Quer falar um pouquinho da sua experiência, Oliveira? Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é José Oliveira, sou auditor da APSER, desde o início da APSER aqui no Brasil. E tenho auditado aí algumas obras, né, algum segmento da construção civil. Estamos aqui para contribuir no que for possível aí para esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes, né, e poder contribuir com o sucesso dos programas de qualidade. Okay? Legal. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre custos do PBQPH. Mas antes da gente falar do PBQPH, eu queria fazer uma pergunta para o Oliveira. Queria saber, Oliveira, qualidade é custo ou é investimento? Qualidade é investimento, tá? Tudo que você faz, todo o recurso que você coloca na qualidade, com certeza retorna para a empresa de alguma forma em benefícios, tá? Inicialmente, na implantação, você vai ter o custo, você tem que prover o recurso, né? Assim como qualquer negócio, né? Qualquer negócio, você tem um custo inicial, mas você tem o retorno desse custo. Então, na verdade, é realmente um investimento que você faz na sua organização, né? E esse investimento, ele retorna a curto e médio prazo. Tá? Então, é um investimento, não é um custo, tá? O caso do PBQPH, ele é meio particular, né? Porque ele vai funcionar de acordo com a obra, né? A empresa, para certificar o PBQPH, ela tem que ter uma obra em andamento, certo? Isso. E muitas vezes, por exemplo, as construtoras, elas têm intervalos ali onde elas não têm obra, certo? Certo. Então, eu imagino que ele vai fazer um investimento inicial nesse PBQPH na primeira obra, e o que vai acontecer quando ele partir para a segunda obra? Não, para a segunda obra, é muito daquele investimento que ele já fez, ele vai ser utilizado, né? Então, por exemplo, todo investimento em equipamento, investimento que ele fez nos equipamentos de calibração de equipamentos, na formação da equipe, isso tudo, na segunda obra, ele não vai ter esse investimento. Então, o investimento inicial, como qualquer negócio, né? Mas muito desse investimento ele é utilizado nas demais obras, tá? Então, entra numa rotina do dia a dia da empresa, né? Eu sinto, Oliveira, que com as pessoas que eu converso, eu acho que até eu, antes de entrar nesse universo, né, achava que eu via que a ISO 9001, certificado, olhava o certificado, eu sabia que ele significava alguma coisa, mas não tinha nem ideia do que estava por trás. Eu acho que a maioria das pessoas são assim. E durante muito tempo, como eu não sabia, eu acho que se eu tivesse confrontado com uma situação de uma certificação mandatória, se alguém me exigisse, eu ia ficar com medo, com receio. Você acha que os empresários, que esse medo é válido? Então, toda vez que você é exigido, né, existe sempre o medo, né? Mas o medo, ele pode ser interpretado de outra forma, é uma oportunidade, na verdade. Porque à medida que você tem um cliente, né, ou uma instituição financeira que está te exigindo algo da sua empresa, e você se prontifica a atender, você vai crescer, né? É lógico que no início dá aquele medo, né? Mas à medida que você torna isso um desafio para a sua empresa, com certeza esse processo vai ser muito mais tranquilo. Então, eu acho que a empresa não deve ter medo, não, tá? Eu acho que tem que encarar com oportunidade, né? De se diferenciar. É um item que o cliente está exigindo. Então, toda vez que o cliente faz uma exigência de algum item que você não está atendendo hoje, você deve se esforçar em atender, porque você vai fidelizar seu cliente, você vai conseguir crescer nesse mercado, tá? Lógico que tudo existe um sacrifício, né? Lógico, a sua empresa vai ter que se adequar, você vai ter inicialmente aquele esforço necessário para que haja aquela mudança para adequar, mas eu acho que não deve ter medo, não. Esse esforço, um pouquinho antes da gente falar desse esforço, vamos dar uma olhada na situação atual de quem está conduzindo uma obra, tá? Uma obra, eu acho que o empreiteiro ele vai passar por o construtor, o empreiteiro, ele tem alguns problemas. Um deles é a baixa qualificação dos funcionários dele e a dificuldade que eles têm de treinar essas pessoas. Isso aí custa dinheiro para a obra, não custa?
não digo que custa dinheiro, né? Vai custar tempo, né? Então, lógico que tempo é dinheiro, mas os treinamentos que envolvem aí uma certificação na obra são treinamentos básicos, né? Na verdade, os profissionais, eles, de alguma forma, eles já fazem aquele trabalho, e então eles vão ter que reciclar, né? Na verdade, eles vão receber algumas orientações a mais para poder se adequar à nova exigência da norma. Mas não seria um custo elevado, não, tá? São treinamentos de conscientização do sistema de gestão que não necessariamente vai haver um custo elevado, tá? A gente está pensando ainda no pessoal que está implementando ou certificando, tá? Antes de pensar no PBQPH, quero saber se a falta de treinamento, qual que é o impacto da falta de treinamento no custo da obra. O cara que ainda está pensando em certificar, não conhece um sistema de gestão, não abriu os olhos ainda para a qualidade. Bom, o treinamento inicial é muito importante, tá? Toda vez que você se submete a fazer algo sem estar preparado, você corre o risco de cometer erros, de perder tempo e perder material. Então, dentro do programa de qualidade, a gente tem o que nós chamamos de ciclo PDCA, né? Que é planejar e treinar. O segundo passo é treinar e executar. Então, o treinamento sempre tem que existir primeiro do que se fazer, executar. Então, a hora que você decide implantar um sistema de gestão, é preciso que seja treinado a equipe de linha de frente para que ela consiga já começar o programa com o pé direito, né? Não precisa aventurar em fazer sem esse treinamento. Mas são treinamentos que consideram básicos da norma, de conhecimentos, requisitos, então eu acho que o treinamento inicial é fundamental para o programa. Tá? Legal. Oliveira, e você tem uma ideia em relação, eu acho que outro ponto, outra torneira de várias obras, é o desperdício de material, né? O treinamento é uma torneira porque está diretamente relacionado ao retrabalho, certo? Certo. Toda vez que você tem que fazer um retrabalho, é mais material que você gasta, é mão de obra, é o tempo dos seus colaboradores, é o filme queimado com a empresa, porque às vezes o retrabalho ele é feito por exigência do cliente e todo o mal-estar que isso causa, certo? Então, eu acho que esse é uma grande torneira por onde o lucro do construtor vai embora. O outro é o desperdício de materiais. O que você tem visto por aí em relação ao desperdício de material? Então, na hora que você começa a implantar um sistema de gestão, né, uma das boas práticas que se faz para começar aí no canteiro da obra é o que a gente fala seria um programa de 5S, né? Seria um trabalho voltado para a organização do canteiro. Muitos dos desperdícios de materiais ocorrem por falta de organização do canteiro, tá? Então, um dos pontos importantes, assim, na hora que se começa o sistema de gestão no canteiro, principalmente, é você organizar o canteiro, organizar os locais de armazenamento de materiais, toda essa parte de organização, porque é aí que nasce um desperdício, porque à medida que você tem um material mal armazenado, que pode surgir quebras, existem situações de obras que eu já verifiquei que se compra material sem saber que já existe esse material na obra, tudo isso falta de organização na obra. Então, o fato de você começar organizando a obra já vai prevenir muito desses desperdícios, tá? Então, o pontapé inicial no canteiro é essa questão da organização do canteiro e vai prevenir esses desperdícios. Com relação a retrabalho da obra, né, de ter que refazer o trabalho, isso é um trabalho, um assunto de médio prazo, à medida que você vai treinando as pessoas, vai verificando e vai corrigindo, você vai tornar-se um ciclo de melhoria contínua. Vai chegar uma hora que as pessoas vão fazer certo de primeira. Então, a tendência a médio prazo é você reduzir cada vez mais essas perdas por retrabalho. Né? Entendi. Pelo fato do ciclo de melhoria contínua. Muito legal. Okay? E agora, você vê que, sinto que o PBQPH, né, o próprio nome já diz, que é o Programa de Qualidade e Produtividade no Habitat. Isso. Ele surgiu exatamente
a partir dessas falhas que são tão comuns, né, no cenário da construção civil. Você mesmo estava falando, comparando a construção civil com a indústria e como que ela está atrasada em relação à indústria, né? A indústria já percebeu isso há mais de 30 anos, que ela tinha que padronizar os processos, que ela tinha que investir em qualidade, e agora que está começando esse movimento na construção civil, e o instrumento para essa transformação acontecer é o PBQPH. Exatamente. O PBQPH foi criado lá em 2001, 2002, né, com o objetivo de atender uma demanda de obras para o governo, tá? Então, o governo, as obras para o governo existia muito desperdício, muito atraso, falta de qualidade nas obras, aí foi criado esse programa. Como a construção civil, ela nunca tinha acordado para essa questão da qualidade, seria impossível, naquele momento, certificar uma construtora na ISO 9001, por exemplo. Tá? Porque isso assustava, né? A construção civil assustava, porque entendia que essa questão de gestão da qualidade é para a indústria, não se aplicaria no canteiro, né? na obra. Aí foi criado esse PBQPH em 4 passos, tá? A ideia é que no prazo de 2 anos, você começasse no nível D, aí subiu um degrau para o nível B com 6 meses, nível C, nível B, até o nível A. O nível A equivaleria a ISO 9001, tá? Então foi criado dessa forma para quê? Para que a construção civil não se assustasse, poder fazer por partes o sistema até atingir o nível A. Com o passar dos anos, esse cenário mudou um pouco. Hoje, as empresas de construção civil já entendem o que é sistema de gestão, e aí, em 2012, foi feita uma mudança em que ficaram somente 2 níveis, né? O nível B e o nível A. Então, hoje, as empresas já conseguem, já a partir do nível B. Então, já houve um avanço muito grande nesse setor, tá? Mas ainda existe aquela ideia de que algumas coisas que acontecem na indústria não é possível se aplicar na construção civil. Mas, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que isso é possível, né? É plenamente possível. Então, hoje, uma empresa já começa no nível B, né? E em seguida já pode migrar para o nível A. E muitas delas estão começando já direto no nível A, tá? Só para entender um pouquinho a diferença do nível B e nível A, o nível A, basicamente, entra o item projetos, tá? Então, muitas construtoras, às vezes, ela já recebe projetos prontos, ou então, construtoras menores, ela faz a construção civil, ela tem o conhecimento, mas não tem um projeto detalhado e tal, então ela não teria elementos para conseguir uma certificação nível A. Então, ela começa com o nível B, toca aquela obra, aí na nova obra já começa a fazer alguma coisa de projeto e até ter esse projeto. E aí ela migra para o nível A assim que ela estiver preparada. E no nível A ela está equivalente a ISO 9001. Então, hoje, as empresas que estão certificadas no nível A, elas aproveitam e pedem 2 certificações. Certificação no ISO 9001 e certificação no PBQPH. Por que é importante a ISO 9001? O mercado não entende o que é PBQPH, mas ISO 9001 todo mundo entende. Então, se você for concorrer para fazer uma obra com a indústria, se você não tiver certificado no 9001, talvez você não seja aprovado, porque ele não entende o que é PBQPH. Então, é importante que a empresa tenha os 2 certificados, o 9001 e o PBQPH, porque ela consegue entender tanto a construção civil geral, né, de edificações, como também a indústria, novas industriais, obras comerciais, né? O certificado do 9001 vai ajudar muito nisso. E para o público, né, que é o usuário aí das edificações, eles entendem o que é ISO 9001, né? Então, a ISO 9001 ela comunica mais a nível genérico do que o PBQPH. Então, hoje, as empresas que buscam o nível A já buscam também a ISO 9001. Oliveira, você sabe que eu presto atenção no caminho do trabalho, sempre que eu vejo uma obra, assim, né, às vezes são prédios grandes, então é difícil de passar desapercebido, e eu olho a placa e eu nunca vejo ninguém anunciando que tem o PBQPH ou até mesmo a ISO 9001. O PBQPH eu até entendo que ele é importante para o gerente do banco, que é muito restrito, mas por que essas empresas não anunciam que tem a ISO 9001? Será que elas não estão perdendo uma oportunidade de alavancar novos negócios, de melhorar a imagem com os seus clientes?
Então, Ricardo, eu vejo que isso é uma miopia do marketing dessas empresas, tá? Porque às vezes a construtora está se preocupando muito em fazer um prédio para a incorporadora, que é a detentora do capital, que banca o empreendimento, e é ela que tem contato com o cliente final. Se esquece que o cliente final é a pessoa que vai comprar o empreendimento, né? Então, e o cliente final, que normalmente são pessoas, são cidadãos comuns, são pessoas físicas, né? Eles valorizam muito o certificado, né? E quando eles vão comprar o seu imóvel, se eles souber que a empresa é certificada, eu creio que isso vai ajudar na decisão de compra. Então, acho que é uma falha das consultoras não divulgar a certificação na ponta, tá? Realmente eu percebi isso. O pessoal não divulga muito nos folders, né? A gente não vê muita divulgação do que a empresa é certificada. Então, talvez seja uma falha de marketing, né? Podia ter melhores negócios e divulgasse também para o mercado global aí, né? Para o cliente final, propriamente dito, né? Então, aí uma dica aí para o pessoal de marketing, usar um pouco mais o benefício da certificação, que é vendas, né? Às vezes você não olhou só o benefício do financiamento, mas não olhou para o benefício do comercial. E é importante também a gente frisar o seguinte, né? O PBQPH, ele é baseado na ISO 9001, certo? Certo. Eles basicamente pegaram a ISO 9001 e acrescentaram aqueles requisitos, aquelas diretrizes que são específicas da construção civil. Exatamente. Mas, quando o cara consegue a certificação do PBQPH, ele automaticamente pode pedir a certificação da ISO 9001. Exatamente. Certo? O cara, se você conseguiu certificar no PBQPH, automaticamente é basicamente emitir o certificado a opção do 9001. Então, o PBQPH ele não é conhecido, mas a ISO 9001 é. Né? Então, realmente, Ricardo, se você vê qualquer cidadão, se você perguntar sobre certificação 9001, ele sabe, ele tem noção do que é. Não sabe exatamente, mas ele sabe que é importante. Ele vê ônibus com escrito que é certificado 9001, ele vê caminhão escrito 9001, ele vê vários produtos certificados 9001. E por que não a construtora, né? Por que não, né? Então, acho que foi uma falha do marketing não divulgar isso aí. Acho que seria importante, ajudaria muito o usuário na hora de decidir uma compra, né? Mesmo porque ele pode ter um imóvel com o mesmo preço, né? Poxa, por que não decidir por um preço certificado? Acho que eu decidiria por um certificado se tiver o mesmo preço, né? Ou até mais caro. Muitas vezes você está disposto a pagar mais caro por produto com qualidade, com certificação. Vamos falar aí de uma diferença entre preço e valor, né? Isso. Preço é quanto você paga. Valor é o que você compra. E eu acho uma coisa que você falou anteriormente, que nas nossas conversas de hoje, eu achei muito interessante, foi a palavra que você usou para representar o certificado, né? O certificado, ele nada mais é do que, se a gente pudesse reduzir em uma palavra, qual seria, Oliveira? Não, uma certificação é sinônimo de credibilidade, tá? Então, se eu tenho a minha empresa, a minha construtora, ela pode ser excelente, mas como é que eu vou traduzir isso para o mercado, né? Então, quando você é certificado, o que você traduz? Eu sou uma empresa que eu posso acreditar. Isso em qualquer esfera, seja o usuário, não, eu vou comprar um produto da empresa, se ela tem certificação, eu acredito mais naquela empresa. Então, é credibilidade. Por que o banco exige a certificação? Porque ele vai acreditar que aquela empresa vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, certificação é sinônimo de credibilidade, tá? Isso é um consenso mundial, tá? Teve alguns seminários discutindo sobre o futuro da certificação no mundo e chegaram à conclusão exatamente nesse conceito, credibilidade. Então, o IAF, que é um organismo que rege as certificações mundiais, ela publicou uma norma, uma diretriz para que as certificadoras se aperfeiçoem para melhorar ainda essa credibilidade. Então, já começou isso há 2 anos, todas as certificadoras estão se especializando, estão qualificando os seus auditores para aumentar essa credibilidade. Então, a ideia é que hoje já é reconhecida essa credibilidade, mas fortalecer isso. Legal. Ok? Pessoal, eu vou convidar vocês para começarem a postar as suas perguntas. Tem no cantinho direito aí da sua tela, provavelmente uma telinha, uma janelinha,
coloque aqui, pode começar a colocar suas perguntas, que em breve a gente vai começar a responder. Enquanto isso, a gente vai entrar agora no objetivo principal dessa apresentação, que é falar sobre os custos reais do PBQPH. Então, acho justo a gente começar a ver o processo do PBQPH como um todo, certo? Desde que você tem diversas razões para estar atrás do PBQPH, provavelmente a principal delas é você está querendo crédito no banco para construir. Eu acho que poucas pessoas, tem algumas pessoas que vão buscar qualidade, certo? Mas normalmente tem uma pressão ali por crédito. E aí eu vejo que tem um medo muito grande, para, poxa, do PBQPH ele vai me custar muito dinheiro, ou a ISO 9001, né? Que a gente não, a partir de agora, a gente vê, não tem muita diferença entre a ISO 9001 e o PBQPH. Ele vai custar dinheiro, ele vai custar trabalho, vai custar tempo. Então, vou pedir para o Oliveira explicar primeiro como que é esse processo da preparação, né? De como você prepara uma empresa, o que ela tem que fazer, onde ela tem que gastar, até chegar no momento da certificação, onde ela realmente vai colher os frutos do trabalho. Muito bem. O processo de certificação, eu encaro como um projeto, tá? Assim como uma empresa, ela quer, se ela quer fazer um empreendimento, ou se uma fábrica quer aumentar a sua produção, ela vai ter que planejar isso aí, né? No caso do sistema de gestão, o empresário ele vai inicialmente ter que prover alguns recursos, tá? Quais são esses recursos, né? São recursos básicos para o sistema de gestão. Então, vai desde a escolha de um representante de direção. O que é o representante de direção? É uma pessoa da organização que vai ser escolhida pela direção para tocar esse projeto, para cuidar desse projeto, para fazer esse projeto acontecer dentro da empresa. Esse representante de direção, ele pode fazer isso sozinho, né? Mas é muito difícil que isso aconteça, porque normalmente o RD escolhido é uma pessoa de confiança da diretoria, é uma pessoa não necessariamente conhece o sistema de gestão, é uma pessoa que a diretoria indicou. Então, inicialmente, esse RD vai precisar ser treinado, né? E 90% das empresas acaba contratando uma consultoria, tá? Por que a consultoria? Para você implantar um sistema de gestão do zero, o tempo de implantação seria muito longo. Você teria que inventar tudo, criar tudo, né? Todos os procedimentos, as boas práticas que você tem que desenvolver do zero. Isso não é prático, tá? Então, o que você faz? Você contrata uma consultoria, né? E aí nesse caso, pelo meu conhecimento, seria um do maior custo, seria a consultoria tradicional, a consultoria presencial, né, onde você tem aí o do consultor, enfim, seria o maior custo da implantação, seria o custo da consultoria. Mas hoje, assim como a Templo, aí tem oferecido soluções muito interessantes, né, em que esse custo cai muito. Eu até digo que o trabalho que a Templo faz, ela viabilizou muita implantação. Eu tenho auditado alguns clientes da Templo, empresas que jamais começariam um projeto sem essa configuração de custo, né? Então, você tem esse recurso, né? Você tem que prover esse recurso da consultoria, o recurso do RD, alguns recursos internos do tipo... Deixa eu te interromper antes da gente avançar para os outros, tá? Porque essa questão da consultoria, eu acho que é uma dor do empresário que está buscando. Porque imagina, ele vai colocar... Existem muitas formas de fazer a consultoria, certo? Ele pode fazer ela presencial, pode fazer ela com a Tempo, ela pode fazer ela sozinho. Mas vamos se concentrar assim, no cara que escolhe a opção sozinho. O cara que escolhe a opção sozinho, ao meu ver, ele vai se deparar com uma questão de uma norma que ela é, muitas vezes, difícil de interpretar. Mas essa dificuldade, pela minha experiência, ela não está na norma em si. Ela está na visão que as pessoas têm da norma. A gente conversou bastante disso hoje, sobre, assim, eu tenho que fazer interpretar isso ao pé da letra, eu tenho que fazer o que está aqui. Como é que é essa coisa? E por que um consultor, ele pode te ajudar, inclusive a economizar dinheiro, pelo fato de ele saber interpretar essas normas, né? E como que o papel do consultor pode facilitar, vai fazer a diferença na hora de interpretar as normas?
É muito simples, Ricardo. A consultoria, ela vai transferir conhecimento para você, né? Para a empresa. Então, todo o conhecimento que a consultoria já tem, você vai economizar seu tempo, não só tempo, quanto o seu dinheiro, tá? E a consultoria, qual que é a grande vantagem? Ela já fez a interpretação, ela já tem a visão de diversos cases, né, de empresas diferentes, então ela tem uma metodologia para te oferecer. A metodologia é importante porque você desenvolver metodologia não é fácil, então você já recebe um método de implantação, então se poupa muito tempo, né, muito tempo mesmo. Além do que, o RD, ele está iniciando, ele tem pouca cultura ainda do sistema de gestão. Então, se ele não tiver uma consultoria ajudando ele vai ter muita dúvida. E a quem ele vai recorrer para tirar essa dúvida? Não vai ter a quem recorrer. Então, corre o risco de fracasso. Por quê? Ele vai interpretar da forma dele, vai criar metodologia própria e muitas vezes pode ser que não dê certo. E se não der certo, às vezes são 6 meses, é um ano perdido. A gente já acompanhou casos em que a empresa ficou desenvolvendo um ano, não conseguiu avançar, e aí teve que retomar, então fica um negócio muito, muito complicado. Então, a minha sugestão é que realmente já provê esse recurso da consultoria e o recurso do RD inicialmente, tá? Então, a consultoria, apesar dela ser um dos maiores investimentos que qualquer pessoa que vai conquistar o PBQPH vai fazer, ela também proporciona um dos maiores retornos nesse processo, certo? Exatamente. Eu digo assim, que é muito difícil a empresa hoje, com o grau de detalhes que existe, principalmente o PBQPH, a pessoa começar sozinha, porque são vários avanços de conhecimento que já desse 2001 para cá, o mercado de consultoria já absorveu, já tem esse conhecimento, você parte de um zero. Acho que seria uma perda de tempo muito grande, e aí o projeto pode fracassar. Eu não recomendo fazer sozinho, não. Segundo investimento... A não ser que você tenha um profissional da empresa, ou que você contratou um profissional do mercado, que já tem esse know-how, só que esse profissional vai custar muito caro para a empresa. Então, não vejo muita opção não nesse sentido, tá? Segundo investimento que ele vai ter que fazer, então, é o RD. O RD, a gente fala aqui que é o personagem mais importante da história. É o RD que vai fazer as maiores conquistas, mas ele também vai derrubar o avião, se tiver algo dar errado. Então, tudo começa, a escolha do RD, para a gente, é algo muito, muito importante. O que você pode falar um pouquinho a respeito disso? Bom, quando você tem o RD suportado por uma consultoria, isso ajuda muito, porque toda aquela base técnica que ele precisa, a consultoria vai dar, tá? Então, isso não vai ter problema técnico. Mesmo que não conheça nada da norma, a consultoria vai, passo a passo, transferindo esse conhecimento técnico. O grande problema na escolha do RD não é a parte técnica, é a parte gerencial, né? O RD ele vai ser um agente de mudança da empresa. É ele que vai convencer as pessoas envolvidas, inclusive o diretor dela, inclusive o chefe dela, né? Em alguns pontos que tem que ser implantado na empresa. Então, o RD ele tem que ter essa liderança, tá? Tem que ser uma pessoa que tem um mínimo de liderança. E além da liderança, ela tem que ter autoridade. Então, a hora que a empresa escolhe o RD, tem que escolher uma pessoa que tenha uma liderança, ou seja, que as pessoas da empresa, de alguma forma, a respeito, enxergam nela uma certa liderança, e a partir daquele momento, a direção vai falar, a partir de hoje ele tem autoridade também. Porque se você não der autoridade, a tendência é fracassar, porque vai chegar momentos em que algumas coisas vão ter que ser impostas para acontecer. E se essa pessoa não tiver essa autoridade, não vai acontecer. Então, o sistema tende a fracassar. E o RD ele é escolhido exatamente para que ele seja uma parede em relação à diretoria. A maior parte desses impasses, dessa dificuldade, ele tem que conseguir resolver. Lógico que se chegar num momento que ela está insustentável, ela vai recorrer à autodireção. Então, a ideia do RD é que só recorra à autodireção, ao diretor principal, no momento que ele já esgotou todos os recursos dela, né? Então, em geral, assim, a escolha do RD ela tem que ser baseada nisso.
esquecendo um pouco, se você tem uma consultoria, não se preocupe muito com a parte técnica, conhecimento da norma, que você vai ter consultoria para te ajudar nisso. Mas a questão da liderança e autoridade. E também não tem muita regra, né? Tem que ser uma pessoa formada, um gerente, um diretor, um engenheiro. Não. O requisito principal é liderança. Eu atendi um cliente, inclusive da Tempo, né? Que o RD, depois que a gente recomendou a empresa, que eu fui saber. Que o RD era ajudante de limpeza. Olha que legal. Né? Foi dado esse começo para ela, por quê? Porque, apesar de ser uma ajudante de limpeza, ela tinha liderança. E tinha a credibilidade também. A diretoria confiava nela. Então, para ela foi uma oportunidade de ouro e a empresa conseguiu. Então, não tem muita regra, não é status, nada. É alguém que tem a liderança. É importante deixar claro que eu acho que a gente tem que avaliar se a pessoa tem facilidade para lidar com as pessoas, se ela tem facilidade para executar as tarefas, se ela tem disciplina, se ela tem capacidade de se expressar e buscar as informações junto aos consultores. Mas a liderança tem um papel nisso, né? Ela tem que empoderar o RD. Né? Se ela não empoderar o RD, nada disso pode acontecer. A liderança eu acho fundamental, porque as outras competências, né? Conhecimento técnico da norma, a consultoria pode ajudar. Vamos supor que a pessoa não sabe usar o computador. Ela tem liderança, ela vai arrumar alguém que vai fazer as coisas para ela. Entendeu? Então, a liderança é fundamental. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Muitas vezes, as pessoas super capacitadas não conseguem fazer o resultado. Isso é muito interessante, né? Eu já vi casos de pessoas que tentaram implantar o sistema de gestão, que tinha formação, tinha conhecimento, só que não tinha liderança. Então, ela não conseguia que as pessoas seguissem o objetivo dela, né? Então, ela não tiver liderança, o processo pode fracassar. Já houve vários casos de troca de RD, várias vezes, e a empresa perdeu um ano nesse processo todo por não escolher corretamente o RD. Então, é importante a liderança. Né? Ela tem liderança, a empresa dando autoridade para ela, ela vai fazer acontecer o negócio. Legal. Né? Então, a gente cobriu o primeiro investimento, o segundo investimento. Qual que seria o terceiro investimento que um empresário tem que fazer para certificar a sua empresa? O terceiro investimento seria o que a gente chama de infraestrutura, tá? Aí não tem um parâmetro, depende de empresa para empresa, né? Então, tem empresa que tem infraestrutura nenhuma, né? Então, ela tem que investir na infraestrutura. O que eu digo infraestrutura? De repente, a empresa não tem maquinário adequado, ela não tem equipamento adequado, ela não tem instalações físicas adequadas, então ela vai ter que investir na infraestrutura. Mas isso não é um investimento do sistema de gestão. É um investimento da empresa mesmo, que ela não tinha, né? Então, temos que separar o que é provisão de recursos para o sistema de gestão, o que é investimento da infraestrutura. Se a empresa não tinha uma infraestrutura adequada, ela está somente adequando a infraestrutura dela. Então, tomar cuidado com esse custo, porque às vezes pode confundir, né? Mas nesse ponto é muito delicado, porque aí eu começo a imaginar o seguinte: pô, mas eu vou precisar criar um galpão para eu estocar os meus materiais? Eu vou precisar fazer realmente um investimento muito grande nessa infraestrutura? Ou existe uma alternativa mais adequada para a realidade da minha empresa? Existem saídas? Como é que funciona, Oliveira? Assim, não, a infraestrutura ela tem que ser adequada à sua empresa, tá? Questão de galpões, né? Nós estamos imaginando o seguinte: qual é a infraestrutura mínima que a empresa operar? Ela tem que ter um escritório central, né? Normalmente um consultor tem um escritório central que possa funcionar a parte administrativa da empresa. Certo. Normalmente as empresas têm essa infraestrutura. Quando você vai para o canteiro de obra, existe uma infraestrutura mínima de canteiro de obra, tá? Essa infraestrutura vai depender do porte da obra. Certo. Uma empresa de pequeno porte, de repente um container com alimentação elétrica, de repente um computador lá para poder fazer os processos. Às vezes a empresa não tem isso, porque nem tinha sistema de gestão. Então ela tinha só o vestiário e algum xerifado, não tinha um escritório de obra. Então vai precisar ter nem que seja um containerzinho para fazer a gestão, para ter alguém lá para fazer os controles, fazer os documentos, fazer os controles necessários. É isso que eu chamo de infraestrutura. Infraestrutura da parte de segurança do trabalho, né? Então, muitas vezes as empresas não estavam acostumadas a usar os EPIs obrigatórios, né? Até tinha um EPI, mas muito, muito pouco. Então, ela vai precisar
atender a legislação trabalhista, então vai ter que ter os EPIs corretamente, alguns equipamentos de segurança que às vezes eu não estava acostumado a utilizar, vai passar a utilizar. Então, essa infraestrutura de segurança do canteiro é importante, é um custo que talvez a empresa tenha que colocar, não por causa, mais uma vez, não devido ao sistema de gestão, já era uma estrutura que era para ter, mas acaba combinando isso, né? Muitas empresas, na verdade, isso é uma exigência legal, certo? Mas muitas empresas acabam arriscando, falar, vou contar que o fiscal não vai aparecer, né? Então, na verdade, toda empresa deveria fazer isso. Eu acho que o sistema de gestão, o auditor de sistema de gestão não vai lá para auditar segurança do trabalho. Porém, ela vai auditar a infraestrutura. E a infraestrutura está envolvida em tudo isso aí. Então, não é que a gente não é fiscal do Ministério do Trabalho, tá? A gente vai lá fiscalizar as condições do meio de trabalho para produzir a obra. Então, algumas coisas são fundamentais. Segurança do trabalho é fundamental. O escritório administrativo ali do canteiro, questão do pessoal, uso de uniformes, né? Então, até a própria segurança da obra. Você vai numa obra, toda a parte de proteção de taludes, né? Então, o funcionamento da obra tem que estar, a infraestrutura da obra tem que estar adequada, né? Porque não tem sentido você ter uma obra com qualidade com risco de segurança do trabalho, com risco de contaminação do ambiente. Então, o PBQPH, ele cerca esses 3 pilares, tá? Que é a qualidade da obra, segurança do trabalho e meio ambiente. Tá? Acho que vale a pena a gente fazer uma pausa para tirar uma outra confusão que é muito comum, né? A norma, tanto a ISO 9001, PBQPH, ela é apenas uma diretriz, certo? Ela fala apenas o que você deve fazer. Por exemplo, você deve controlar materiais. Isso. Mas ela não fala como você deve fazer. Então, por exemplo, uma dúvida que pintou hoje. A empresa que o PBQPH fala que você deve controlar materiais. Você deve ter condições de condicionamento ideais para esses materiais. Aí o consultor pode falar assim, pô, mas eu compro e deixo o material no fornecedor. E ele vai me entregando à medida que eu vou utilizando. Esse cara também pode ser certificado? Isso é um empecilho? Não é um empecilho. Inclusive, a norma de gestão, ela permite que você faça a verificação dos materiais no fornecedor, né? Então, eu posso ter um lote lá meu de bloco, uma fábrica de bloco, mesmo que não tenha espaço no meu canteiro, então o cara me produz lá 10 mil blocos, eu falo, deixa armazenado aí, e vai me entregando de 1.000 em 1.000, para mim não ter um espaço no meu canteiro. Então, o que você faz? Você manda a sua equipe de qualidade lá no galpão do fornecedor, avalia o lote que está lá e libera lá. E aí vai entregando. Então, não precisa você ter isso estocado. Você pode avaliar o material no fornecedor. Isso é um item que tem na norma que permite que você faça isso. Então, se você é RD, eu acho que você deve sentir uma pressão muito grande, uma responsabilidade muito grande, e realmente mas pode ficar um pouco tranquilo de que as mudanças elas não precisam ser radicais, elas precisam... a ideia do programa inteiro é melhorar a produtividade, melhorar a qualidade, e não atrasar o seu dia a dia, atrasar o trabalho da obra, nem encarecer o seu processo sem necessidade. As soluções que você tem que tomar para atender a norma, elas podem ser simplificadas, elas devem atender apenas a exigência. A única coisa que você não pode fazer, né, Oliveira, é colocar alguma coisa no seu plano e não executar. Aí o Oliveira vai ficar bravo com você, vai te dar uma não conformidade. Mas se a solução que você encontrar, se você descreveu, olha, eu controlo meus materiais assim, assim, assado, e você realmente controlar os materiais, se isso estiver sendo executado, não tem problema nenhum, não é isso? Exatamente, a gente, igual o Ricardo falou, a norma ela diz o que você vai fazer, não diz como, né? O que a gente avalia na auditoria? É como você está fazendo. Da forma que você diz que faz e está fazendo, tiver adequada, ou seja, tem no da norma, está tranquilo, né? Se você falar para mim, Oliveira, eu armazeno meu bloco em cima do container, né? Tá bom, você falou que armazena assim, aí eu vou falar que não, porque aí o container está escutando uma placa lá, não colocar peso no container, né? Né? Então, na verdade, você vai definir a forma que você faz, que seja coerente, né? E a gente vai avaliar se você está fazendo. Está atendido, está tudo certo. Então,
O que acontece muito, Ricardo, a empresa não... a dúvida que a empresa tem, o que será que a certificadora vai achar? O que será que a certificadora vai interpretar? Então, hoje não tem sido muito praticado, mas é recomendado que em algum momento do processo, a empresa peça uma auditoria que a gente chama de visita prévia, tá? Além da que você já tem da auditoria interna, né? Então, vamos supor que o processo todo foi feito, aí teve a auditoria interna, já estou pronto para certificar. Então, a empresa pode, antes de partir para uma certificação, se ela tiver dúvida, ela pode pedir para a certificadora fazer o que a gente chama de uma visita prévia. O que é essa visita prévia? A gente vai um dia e meio, e faz exatamente isso. Faz uma pré-avaliação, já fala, ó, isso aqui não vai, isso aqui não vai, não vai. Isso faz com que a empresa não queime cartucho no processo de certificação, ajusta essa questão da exigência da certificadora em relação à norma, e a certificação vai tranquilamente. No passado, o pessoal fazia muito isso, tá? Então, aí vai uma dica, pessoal. Se você está com o sistema montado e aí tem dúvida ainda, pede uma visita prévia. É um pequeno investimento, não vale a pena. Porque na visita prévia, a certificadora vai passar exatamente o que ela interpreta. E o que ela considera adequado ou não para o seu sistema de gestão. E aí a certificação ocorre com bastante tranquilidade. Eu vi aqui que estão chegando umas perguntas, mas vamos só terminar esse raciocínio e a gente já vai partir para as respostas, tá? Então, recapitulando. O primeiro investimento é a consultoria, o segundo investimento é o RD, o terceiro investimento é em infraestrutura. O quarto investimento são ainda a provisão de recursos para controle da qualidade, né? Que seria esse investimento de controle de qualidade? Você precisa ter uma pessoa para verificar o serviço. Entre aspas, um inspetor, talvez, alguém que vai... tem nosso empreiteiro que fez lá o serviço, fez lá a pintura, fez lá o seu piso, alguém que vai lá e olha e dizer, ok, ficou bom. Então, tem que ter o recurso de inspeção que a gente fala. Dentro desse assunto tem os recursos de ensaios, né? Alguns ensaios devem ser feitos nas obras. Ensaio de concreto, principalmente ensaio de concreto, muitas vezes ensaio, quem vai trabalhar com alvenaria estrutural tem os ensaios dos elementos de construção, que são os prismas, então existem alguns ensaios, né? Esse custo, apesar de ser um custo de atendimento de norma técnica, ele é exigido pelo PBQPH, porque você tem que ter norma técnica. Então, talvez, aquelas consultoras que, por um motivo ou outro, não está realizando os ensaios obrigatórios, vai ter que passar a fazer, né? Então, o quarto curso seria o curso com os ensaios, né? O quinto curso, que é um curso bem pequenininho, né? Seria custos com calibração de equipamento, né? Hoje, o mercado, a calibração na construção civil é muito simples, porque a maior parte das medidas que você tem de controle são medidas dimensionais. Então, se você tiver uma régua padrão, uma trena padrão, você manda no laboratório, o laboratório calibra isso, você usa ela como padrão, com esse padrão você verifica os demais equipamentos. Então, é um custo pequeno, mas não pode ser feito porque é obrigatório, tá? Então, seria esses custos principais, né? Aí, isso tudo pronto, né? Você tem a questão, o custo da certificação, que aí depende do tamanho da empresa, né? Mas eu digo que não é um dos maiores custos. Hoje em dia, o custo de certificação é bem menor em relação aos demais custos aí. Teria o custo da auditoria, né? Que aí depende se você vai fazer auditoria interna para a sua própria equipe, ou você vai contratar auditoria externa. A auditoria interna também é um custo, é um recurso também que normalmente não se tem, só se tem por conta da certificação. Então, naquele tempo, a nossa auditoria interna já está embutida na certificação. Então, esse custo já está incluído na auditoria, né? Na consultoria. Então, basicamente é isso, gente. Muitos desses custos são custos já... seriam investimentos, tá? Todo esse trabalho que você fez vai combinar na certificação e aí vai ter todos aqueles benefícios que a gente já falou no início. E aí o valor desses investimentos vai variar muito de cliente para cliente, depende do tamanho do canteiro, depende da empresa. Uma coisa que eu costumo falar é que, não sei se você concorda, é que o retorno do investimento da certificação, ele é diretamente proporcional ao investimento feito durante a preparação, durante a implementação. Quanto melhor você estiver operando
seu sistema de gestão, mais resultados ele vai dar, por uma simples razão. Ele funciona de forma cíclica. Não é? É um sistema baseado em melhoria contínua. Então, todo esse esforço de qualidade que você está fazendo vai resultar em quê? Em melhoria contínua. Então, se você tinha desperdício, esse desperdício vai diminuir. Se você tinha falhas de qualidade, se tinha patologias na obra, essa patologia vai diminuir. Então, esse investimento se retorna a curto prazo, a curto e médio prazo, né? Então, esses são os retornos que você consegue medir. Agora, existe um retorno que não se mede, que é a satisfação do seu cliente, a satisfação dos seus trabalhadores, né? A melhoria de produtividade, que às vezes você não consegue contabilizar. Então, gente, o empresário que decidir fazer um sistema de gestão, ele não vai se arrepender, não. Nenhum deles se arrependeram. Muito pelo contrário, agora quem termina a certificação, a gente pergunta para eles se eles voltariam atrás. Nenhum deles voltaria atrás. Eu vou aproveitar para plantar uma sementinha na cabeça de quem escuta, que assim, e o seu fornecedor? Como é que seria o atendimento dele se ele fosse certificado? Será que não era possível você contratar, você que é construtor, contratar um empreiteiro com ISO 9001? Será que isso não ia reduzir o número de faltas dos pedreiros, o turnover, a rotatividade que te obriga a fazer todos os treinamentos novamente? Qual que seria o impacto disso na qualidade do seu produto final, né? Porque muitas vezes, normalmente na nossa cadeia, a gente tem o cliente na ponta que vê a incorporadora, às vezes vê a construtora, mas quem realiza grande parte do trabalho tá lá no final e não tem essa preocupação, né, Oliveira? Ricardo, isso foi bem colocado, tá? A gente viu no movimento de qualidade na indústria automobilística, na indústria em geral, essa preocupação, né? Eu sou uma montadora de automóveis, eu implantei meu sistema de gestão, só que para o meu sistema de gestão estar funcionando, o meu produto, o meu carro lá está pronto, de boa qualidade, eu dependo do meu fabricante de peças. Então, não adianta eu querer que o meu carro saia perfeito se eu não trabalhei o meu fornecedor. Da mesma coisa na construção civil. Eu vou conseguir certificar minha empresa? Vou, mas se eu quiser ganho de qualidade, né, do produto, da obra em si, eu preciso trabalhar na mão de obra, e minha mão de obra são os empreiteiros. Então, gente, siga o exemplo da construção civil, siga o exemplo da indústria automobilística, trabalhe o seu fornecedor, porque vai chegar um momento que você vai só gerenciar, toda a parte executiva, toda a sua equipe em obra é certificada, o seu esforço de controle diminui muito, né? Você vai monitorar só a sua fornecedor dentro do canteiro. Então, essa é uma corrente que, infelizmente, não tem acontecido na construção civil. A construtora certifica e para ali o processo. Não. Certifiquei a construtora, agora vamos trabalhar a certificação dos meus fornecedores. Como que você ajuda o seu fornecedor? Primeiro, conscientizando. Faz chegar até as consultorias, até as empresas que te ajudaram a certificar, apresenta esses seus empreiteiros para essas consultorias, para essa consultoria trabalhar essa ideia deles certificarem também. Em algumas empresas, no caso da indústria automobilística, eles subsidiaram, inclusive, as certificações, ajudaram nos custos para que o fabricante de autopeças seja certificado também. Com isso, você cria uma corrente de qualidade. Provavelmente o seu fornecedor pode querer certificar o seu subfornecedor, né? Muitas empresas quarteirizam, né? É muito comum você contratar uma empresa de elétrica para fazer instalação elétrica na sua obra, de repente tem que a gente chama de gatinho, né? Uhum. É um quarteiro lá, uma quarteirização. Então, gente, eu tenho uma experiência recente de certificar uma empresa com um funcionário só. A empresa começou certificada. Esse é um outro mito que a gente tenta combater aqui, porque às vezes eu acho, eu não sou muito pequeno, eu não preciso da certificação. Pô, mas a certificação é um instrumento que vai fazer você crescer. E se é só você, ou se são duas pessoas, quando você é pequeno, é a hora mais fácil de você implementar um sistema de gestão. Porque você está muito próximo, todos os processos estão ali na mão para você conseguir resolver. Né? Então, exatamente. Então é isso. Não tem limite. Você pode começar uma empresa com processo de certificação, né? Então, esse movimento essa corrente de qualidade, eu faço até um apelo para as construtoras. Terminou a certificação da empresa, veja quem são os seus fornecedores chaves, né? E procure motivá-los, né? Conscientizá-los da importância da certificação. Vai ser muito bom para você.
Inclusive, essa certificação dos seus fornecedores também vai economizar a parte do seu trabalho no controle de materiais, no controle de fornecedores, na questão dos ensaios que você vai ter que fazer. Então, tem que pensar realmente... o certificado, né? Ele é mais do que um papel na parede. Eu sei que muita gente está interessado realmente no financiamento bancário, e eu acho justo, mas aproveitar essa oportunidade para construir um trabalho que vai retornar muito rápido. Muito mais do que... Vai deixar o seu negócio muito mais durável, vai aumentar a longevidade do seu negócio, vai melhorar a qualidade de vida de quem trabalha com você. Então, só tem benefício. O Oliveira falou, nenhum empresário que ele perguntou voltaria atrás. Nessa questão da cadeia também é importante citar, viu, Ricardo? Vai sair a versão 2015 da ISO 9001, e um dos pontos chaves, né, é que hoje as normas estão focadas só no cliente final. E nessa nova norma você vai precisar focalizar as suas partes interessadas, né? Então, todas as empresas em volta da consultora vai passar a ser uma parte interessada, inclusive o empreiteiro. Então, o holofote que estava só no cliente vai passar a mostrar as outras partes interessadas, tá? E uma das partes interessadas, eu acho que é importante, são os fornecedores aí, os empreiteiros, principalmente. Mas não é para você ficar com medo, né? Isso é uma coisa boa, porque a cadeia estando mais forte, o seu negócio também vai estar mais forte. Bom, gente, eu vou começar aqui, então, puxar o computador um pouquinho mais para cá, que eu não estou enxergando. Vamos começar a responder as perguntas. Vamos lá. A Maria Helena aqui fez um comentário muito legal. Ela falou o seguinte: acredito que essa escolha seja importante, pois aqui na empresa, quem é o RD é o nosso presidente. E acontece que eu, assistente da qualidade, não tenho autonomia para conseguir cobrar dos setores envolvidos no sistema de gestão. Poxa, legal, né? A gente tinha falado já o RD, ele é um cargo de liderança, e se o RD é o presidente, já é um bom sinal de que a empresa está indo no melhor caminho, né? É o caminho mais... essa configuração é muito comum acontecer, Ricardo. Porque o RD, ele vai fazer a parte técnica, né? E se ele não tem essa autoridade, né? Tudo bem, continua com a parte técnica. E o RD pode ser o presidente. Uhum. Só que o presidente vai entrar só na decisão, só na hora que ele precisa de entrar com autoridade. Então, essa configuração é interessante também. Eu já vi casos assim. O presidente não tem tempo para cuidar dos detalhes do documento, do controle de registro, não vai ter tempo. Mas ele vai entrar na parte da autoridade. Né? Aqui eu acho que vale a pena a gente também conversar um pouquinho. Porque existe uma confusão, né? Eu tenho que determinar o RD, ele tem que ser um personagem mítico, que vai ser uma pessoa específica. E, não, muitas vezes, né, esse RD, ele pode ser alguém que já está atuando dentro da empresa, que tenha outras atribuições, certo? Sim, sim. Ele também pode delegar tarefas para serem realizadas. O que não pode acontecer, eu acho, é falta de envolvimento. Exatamente. Falta de envolvimento, tanto dele quanto da direção. Porque a direção também, ela tem obrigatoriamente que se envolver, certo? Isso. Então, a figura do RD foi exatamente porque, lógico, o sucesso vai depender da vontade da direção, tá? Mas o diretor normalmente não tem tempo para se dedicar ao sistema de gestão. Então, por isso criou essa figura do RD, porque ele vai dedicar um tempo maior do que o diretor pode dedicar para cuidar da parte técnica do sistema de gestão, né? Ou seja, vai representar esse diretor. Então, exatamente porque ele não vai ter tempo para fazer esse trabalho. Então, o RD ele faz a parte técnica. Se ele tiver autoridade, ele vai resolver todos os problemas que tem que resolver. Se ele não tiver essa autoridade, a hora que vai decidir uma coisa, recorre à direção. Então, é esse papel do RD que é importante, tá? Legal. Obrigado pela contribuição, Maria Helena. Vou partir para a pergunta do Ronaldo. Ronaldo, ele pergunta quais as modalidades de financiamento que exigem a certificação PBQPH. Hoje o forte é financiamento para construção de edificações, né? Construção de edificações propriamente dita, né?
Por quê, né? Acontece, mesmo que eu tenha recurso próprio, eu vou fazer a obra, vou fazer o prédio com recurso próprio, né? Na hora de fazer a venda, o comprador vai precisar financiar. E para financiar vai precisar de um agente financeiro. Então, o agente financeiro só vai financiar aquele empreendimento se a construtora for certificada. Então, às vezes, a empresa nem precisa de financiamento para bancar a obra, mas na hora de fazer o financiamento, ela vai precisar. Então, hoje o foco está nas obras de edificações mesmo, tá? Porque tem outras obras, tipo obras viárias, obras de pontes e viadutos, normalmente são obras públicas, né? Então, seria o foco na construção civil, das edificações mesmo, tá? E em relação... Essas regras, elas vão variar um pouco de acordo com o banco também, né? Exatamente, né? E o que é importante lembrar é que o PBQPH e a ISO 9001, elas são um instrumento de credibilidade. Então, cada vez mais, elas têm entrado como fator de decisão na hora da aprovação do crédito. Mesmo que aquela não seja uma linha de crédito, por exemplo, quando Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa, qualquer banco vai olhar com bons olhos quem tem o PBQPH. Porque aquela empresa que tem o PBQPH, ela tem processos, ela tem os 3 pilares, que são o meio ambiente, qualidade e segurança. Qualidade e segurança, ela tem menos risco de, por exemplo, de sofrer um processo por causa de um acidente do trabalho, de quebrar no meio do caminho. Ela vai ter uma cesta técnica para dar para o usuário, para o comprador. Então assim, gente, eu certifiquei uma empresa recentemente que ela bancou toda a obra, ela não precisou de financiamento para construir a obra. Mas ela precisou de certificação porque o comprador vai financiar pela Caixa Econômica. E a Caixa Econômica só abre linha de crédito para compra daquele imóvel se a construtora for certificada no PBQPH. Então, mas hoje a forte são edificações. Mesmo edifícios comerciais, muitas vezes não se aplica muito, mas edifícios residenciais, edifícios e casas, né? Ronaldo, eu acho que se você está procurando uma oportunidade, também não só pensar na modalidade de financiamento, tá? Pensar também na questão das licitações. Existem várias licitações aí acontecendo, onde o PBQPH é fator de decisão. Verdade. Eu aconselho, se você quiser, eu estava falando com a Cecília, uma das nossas vendedoras, e ela está bem consciente de algumas oportunidades. Então, sugiro que você ligue e converse um pouquinho com ela sem compromisso. Obrigadão, Ronaldo. Vou partir para a próxima. Como conscientizar a diretoria que o controle de qualidade não é produzir e preencher uma porção de documentos? Pergunta do Andrew. Muito legal essa pergunta, hein? Então, essa questão de preencher uma quantidade de documentos, né, assim, o que você pode falar para a sua diretoria é que qual a diferença de uma empresa certificada de uma que não é certificada? Muitas vezes, não tem diferença nenhuma. O prédio que uma empresa faz é igualzinho ao prédio que outra faz. A diferença é que a empresa certificada consegue demonstrar essa qualidade. Ela consegue provar por A mais B, através dos registros, através desses controles, que a construção foi controlada e tem resultado do controle. A empresa que não é certificada, ela não consegue demonstrar isso, né? Por isso a importância dos registros, tá? Então, o argumento é esse. Eu preciso ter registro para poder demonstrar a qualidade, se eu não consigo demonstrar. Não é só demonstrar a qualidade, né? Demonstrar a qualidade é uma, mas o registro também é importante na questão do risco, certo? Porque você está contando, se você não tem um registro, e alguma coisa sai fora do previsto, controle, né? Por exemplo, o seu funcionário não estava usando a EPI, certo? E chegou um fiscal, ele não estava usando a EPI naquele momento. Se você não tem um registro de que ele deu EPI, você é o responsável. E aí, a gente está falando são multas muito grandes, são coisas que podem, de uma hora para outra, virar o jogo. Então, o registro, ele é super importante também na hora nessa hora. E a gente tem que mudar essa cultura de que, vou atuar no risco. Meu fiscal nunca veio. Agora, Ricardo, o importante aí é a empresa também tomar cuidado, né? Porque, às vezes, o sistema que foi implantado está muito burocrático. Então, às vezes, as empresas criam um volume de documentação desnecessária.
Então, vira burocrático. Então, tem que ter uma dosagem, tem que dosar. A hora de documentar o sistema de gestão tem que ter muito cuidado para não virar burocrático, né? O objetivo da norma não é burocratizar. Muito pelo contrário, é que você comprove a qualidade. Então, de repente, se a diretoria está enxergando que existe muito papel, dá uma reavaliada. Pode ser que esteja muito papel mesmo. É verdade. Obrigado pela colaboração. Vamos lá, a dúvida do Eduardo. A empresa pode ter 2 RDs? Um para o escritório, RH e suprimentos, e outro para a engenharia, a obra? A resposta é não, tá? No texto da norma está bem claro. Tem que definir um representante, né? Na versão atual, não. Tá? Na mudança da norma de 2015, a figura do RD não é que vai sumir a figura RD. Você vai poder ter mais de um representante. Uhum. Vai poder ter um comitê, você vai poder ter essa situação. Hoje não, hoje tem que ser um RD único, tá? Uma pessoa única. Tá? Então, o texto da norma exige que seja uma pessoa só. Inclusive, eu tive uma auditoria que tinha essa situação, que no manual a empresa declarava 2 RDs. Eu falei, não, você tem que escolher um dos 2. pode ter o RD e o assistente do RD, mas o RD é um só. Mas o texto está bem claro na norma que é um representante. Porque quando pode ser mais de um, ela colocaria um equivalente S, um ou mais, né, representantes. Não, é uma figura única de uma pessoa, tá? Eu imagino que sabe por quê? Assim, tem aquela historinha, né? Cachorro com 2 donos não morre de fome, né? Então, o RD é o agente da mudança. Então, como que se o sistema ele não estiver funcionando, quem é o responsável, né? É o RD, não sozinho, né? Mas é ele que é o responsável em implantar, ele é o responsável em gritar para a direção na hora que a coisa não está funcionando. Né? Então é importante. Eu imagino aqui, no caso, ó, dele ter um responsável na obra, tá? Então a gente não pode ter 2 RDs. Mas o RD pode colocar a pessoa da obra como responsável por monitorar, acompanhar, treinar e fazer aqueles processos em outro local. Sim, isso é muito comum. Nas obras, vou ter uma pessoa da qualidade, que a gente fala. Tem uma pessoa da qualidade na obra. Ele é uma pessoa que está precisando de qualidade naquela obra, mas ele não é RD. Né? Ele pode estar subordinado ao RD, mas o RD é uma pessoa só. Legal. Então, obrigado, Eduardo. Vamos aqui mais uma pergunta do Adriel. Como a implementação do PBQPH pode auxiliar a empresa a reduzir seus custos, melhorar seu produto e ampliar os seus lucros? E como isso pode ser medido? Bom, a gente falou isso basicamente. Sim, o sistema de gestão ele é baseado na melhoria contínua, tá? À medida que você documenta o seu sistema de gestão, você vai conseguir medir, né? Você vai conseguir medir o seu retrabalho, vai conseguir medir os seus resíduos, vai conseguir medir os seus retrabalhos, coisas que antes você nem sabia quanto que tinha, tá? À medida que você consegue medir, você vai começar a colocar metas de melhoria. Então, vamos para o primeiro ano, você não fez nada, só mediu. Meu retrabalho é de 10%, o meu volume de resíduo gerado é de, sei lá, 2 toneladas, isso tudo custa dinheiro. Né? Até para disponibilizar o resíduo, tem que pagar a caçamba lá. Bom, então minha meta agora é reduzir 50% isso. A gente vai trabalhar o sistema, vai botar grupo de trabalho ou procurar alternativa para reduzir isso. À medida que você vai reduzindo os seus desperdícios, os seus custos, você vai aumentando a lucratividade. Também é o momento de repensar o processo, né? Então, às vezes, a empresa, como ela não tinha um sistema de gestão, ela não pensava no sistema, não pensava no processo. À medida que você tem o sistema de gestão, você pode melhorar o processo. Olha, gente, a gente está fazendo alvenaria de uma forma. E se a gente fizer de outra forma, se a gente usar argamassa industrializada, se a gente usar argamassa em silo, então você começa a ter uma discussão de melhoria. Isso tudo vai refletir em melhoria de custo. Tá? Eu ouso dizer, Oliveira, que reduzir custos, melhorar o produto e ampliar os lucros e medir, na verdade, é o que faz um sistema de gestão. É por isso que ele nasceu. É tudo isso que ele faz, né? Então, imagina que eu gosto muito de ver a história da ISO 9001, de ver como
como é que ela é, né? Porque a gente sabe que é um papel na parede e tal, mas não imagina o que está por trás. Então, quando eu descobri que era um comitê de pessoas com experiência prática, certo? Que estavam discutindo quais são as melhores formas de reduzir custos, melhorar produtos, ampliar os lucros e como medir isso, né? Eu fiquei muito contente. Falei, poxa, olha só que interessante. E ela está chegando num ponto de evolução, né? Porque ela já tem anos aí, já estamos numa... 15 anos aí, 15 anos na construção civil, né? Então, eu estou até falando da 9, né? Da 9 que é muito antiga e que vem se desenvolvendo cada vez mais para tornar ela cada vez mais acessível para empresas de qualquer segmento. Hoje, você imagina quando ela nasceu, quando a ISO 9000 surgiu, ninguém imaginava que ela ia poder ser aplicada há tanto tempo, né? E ser aplicada para prestadores de serviços e para empresas com funcionários só. Era um negócio voltado só para a indústria, né? Exatamente. Então, esses temas são, acho, a essência de qualquer sistema de gestão. Muitas vezes não consegue se perceber isso no início, tá? No início, você está implantando sistemas, está mais preocupado em implantar o sistema, né? E depois que o sistema está rodando, você vai começar a buscar essa melhoria. Então, às vezes, a ansiedade de conseguir a redução de custo de início pode frustrar, né? Então, você tem que implantar o sistema para você poder medir, para você trabalhar a melhoria. Não tem muito jeito, tá? Não dá para inverter o processo. Tem a fase do investimento, né? Ele é um investimento e é um investimento que o retorno ele não é imediato. Às vezes, muitas vezes às vezes não. Mas sempre vale a pena. Obrigado, André. Vamos aqui responder a pergunta da Miriam. Qual é o impacto para uma construtora que tem seus empreiteiros com ISO 9001 e uma empreiteira que não tem o ISO 9001? É muito simples, né? Para os empreiteiros que já têm a certificação 9001, o seu controle sobre ele pode ser minimizado ao máximo. Você não precisa se preocupar com ele. Já o empreiteiro que não tem a certificação, você vai ter que definir os procedimentos, vai ter que treinar eles, você vai ter que controlar eles, vai ficar o tempo todo monitorando eles, porque não tem garantia de qualidade. Então, o impacto é esse. Quem os empreiteiros já certificados, você não precisa ter quase nenhum controle, isso você vai definir no seu manual. Aqueles que não são certificados, você vai ter controle, vai ter que fazer tudo para eles. Inclusive, definir os procedimentos, né? Então, o impacto para quem é certificado é muito positivo. Para quem não é certificado, não é que é um impacto negativo, é uma gestão que você vai ter que fazer, como fosse um funcionário seu, né? O impacto para o empreiteiro que não tem a ISO 9001 não pode não ser significante, mas para a construtora, você trabalhar com um empreiteiro com a ISO 9001 e sem a ISO 9001 é muito brutal. É aquilo que nós falamos no início, né? O ideal, o melhor dos mundos seria que todos os empreiteiros fossem certificados. Esse seria o melhor dos mundos. Eu acho que eventualmente isso vai acontecer, porque imagina assim, vai ter uma pressão do consumidor. Que é o que acontece hoje com a indústria automobilística. A indústria automobilística, todos os fabricantes de autopeças são certificados, todos os montadores que estão dentro da planta são certificados. E, então, qual é o papel da indústria automobilística? É gestão, é trabalhar a tecnologia, ela vai trabalhar, ela vai se preocupar com outras coisas. Ela vai preocupar só com a melhoria do produto dela, vai se preocupar com coisas que realmente vai aumentar a qualidade do produto dela. Enquanto a parte de gestão, cada um está fazendo a sua gestão, ela vai só integrar isso aí, né? Muito bom. Obrigado pela participação, Miriam. Boa pergunta dela. Boa pergunta. Ela tem uma outra pergunta aqui, ó. Qual o impacto para uma construtora que quer ter o PBQPH e seus empreiteiros não têm o ISO 9001? Já tá. Então, é isso que eu falei. Se você não tem nenhum empreiteiro certificado, você vai ter que fazer toda a gestão, né? O seu trabalho de manter o sistema é muito maior, porque você vai ter que controlar tudo, né? Toda a atividade, os treinamentos operacionais, comportamento dentro do canteiro, a documentação desses trabalhadores, você vai ter que controlar tudo, né? Então, é mais pesado. Isso não significa que não é impossível. Hoje isso é a realidade de 99%. Hoje é assim, ou seja, os empreiteiros, a sua maioria, não são certificados. Então, para a empresa, esse processo de gestão é um pouco mais pesado, não que não seja viável, tá? Pesado, um pouco mais pesado, mas hoje é a realidade do mercado, tá? Eu acho que existem
Eu acho que a gente não vai conseguir determinar a razão, mas o mercado hoje, ele é assim, o empreiteiro normalmente ele é o pedreiro que deu certo, certo? Uhum. Ele é um pedreiro que teve um pouquinho mais de habilidade, ele conseguiu ali juntar, tem uma capacidade de liderança maior, ele tem alguns empregados, e ele começa a trabalhar, ele começa a crescer, mas ele nunca teve uma formação específica, ele tem um conhecimento prático, então não vai passar na cabeça dele a questão da gestão. Certo? Ele sabe que ele está perdendo dinheiro com retrabalho, que ele sabe que ele perde dinheiro quando o cliente reclama. Então, mas ele não tem ideia de que isso tudo pode ser facilmente resolvido com processo. Exatamente. Do exemplo da indústria automobilística, porque ela teve a mesma situação essa, 20 anos atrás. Tá? O que ela fez? Ela capacitou os seus fornecedores, ela investiu no seu fornecedor, ela ajudou o seu fornecedor a ser certificado, né? Então, a construção civil pode fazer isso também. Lógico que tem um grupo de empreiteiros, existe aqueles chaves, né? Aquele que você quer contar com ele, que é parceiro. Então, envolva ele nesse processo, motive ele a buscar a certificação. Se você tem 10 empreiteiros, se conseguir um certificado, já tem um ganho. Vai fazer um trabalho de desenvolvimento de fornecedores, né? E a indústria automobilística não fez isso porque ela é boazinha. Não, ela fez isso porque ela não quer ter dor de cabeça. Ela quer se preocupar com outras coisas, né? Porque a hora que você tem um sistema de produção com seus parceiros todos certificados, você vai começar a preocupar em outra coisa. Então, tá em desenvolvimento de produto, melhoria de produtos, você vai tirar o foco do operacional, né? Então, ela entendeu também que a luz da cadeia. Não adianta você ter o seu sistema de gestão se o seu fornecedor ele não tem. Ele, em algum momento, o que ele vai fazer? Ele vai transferir o trabalho da qualidade para você. Então, começar a pensar em exigir a certificação dos seus fornecedores e também ajudá-los a conseguir, ter acesso a essa certificação. Isso é um processo de médio prazo, né? Você não vai conseguir fazer isso do dia para a noite, mesmo porque tem essa questão. O perfil do empreiteiro é aquele pedreiro e tal. Então, você vai conseguir fazer a médio e longo prazo. À medida que você vai evoluindo no seu sistema de gestão, você vai escolhendo alguns trabalhos. Então, você não vai conseguir isso de curto prazo, mas tem que começar a fazer esse trabalho para você aliviar a sua carga de gestão, né? Você de alguma forma compartilhar essa preocupação com os seus empreiteiros que estão fazendo a qualidade na sua obra, né? Nada mais justo. Nada mais justo. Vamos para a próxima. Qual é o prazo para a certificação de uma empresa? Caso a empresa seja reprovada por algum motivo na auditoria, existe um tempo de carência para essa empresa solicitar novamente uma nova inspeção? Pergunta do Ronaldo. Bom, Ronaldo, o prazo para a implantação depende muito do seu planejamento, tá? A gente tem histórias aí de empresas que gastaram 1 ano, 2 anos, outras 6 meses e outras 2 meses, né? E tem empresas, no caso da ISO 9001, que nasce certificada, né? Não, e que implementam e não resolvem não certificar, né? Mas perde a oportunidade de fazer o marketing. Eu acho que um prazo bom é um prazo de 6 meses, dá tempo de você implantar, dá tempo de você treinar. Eu não sou a favor de implantação muito longa. Implantação muito longa, ela tende ao fracasso, porque cria essa morosidade e a coisa acaba desistindo. Então, 6 meses seria um prazo, de 6 a 8 meses, um prazo legal, dá tempo de fazer tudo. Agora, com relação a se você solicita certificação e por algum motivo não é certificada, se tiver alguma falha, né? Quem define o prazo aí para uma nova auditoria é a própria empresa, tá? Porque acontece, a hora que a gente faz a auditoria e tem uma fundagem maior ou alguma coisa mais séria, a gente vai deixar o relatório e a empresa vai tomar as ações. Então, quem define o tempo que ela vai gastar para tomar a relação é a própria empresa. Então, varia de 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí depende muito de cada situação, tá? Mas hoje o processo de certificação ele é feito em 2 fases, viu, Ronaldo, né? Ronaldo, foi criado 2 fases, né? Já há alguns anos, né? O que acontece? Existe a fase 1 e a fase 2. Na fase 1, a gente cerca todos aqueles itens que são imprescindíveis, tá? Normalmente é uma auditoria de meio-dia ou 1 dia, dependendo da situação. No caso da construção civil, é 1 dia. Tudo aquilo que pode prejudicar a certificação é visto na fase 1, né? Então, quando você vai para a fase 2, já vai com certeza de certificação, né? A chance de você ser reprovado na fase 2 é muito pequena, desde que a fase 1 for feita de forma correta. Então,
se tiver que ter alguma ação, é na fase 1. E o tempo que você vai gastar da fase 1 para a fase 2 também vai depender do que foi detectado. Historicamente, as empresas que eu tenho auditado, que foi implantado o sistema de gestão com apoio da consultoria, dificilmente ela não passa na certificação, não tem como, porque tudo aquilo que poderia prejudicar a certificação já foi visto pela própria consultoria, pela auditoria interna e pela fase 1. Então, se você conseguiu chegar até a passar pela auditoria interna, a chance de certificação é muito grande, tá? Então, não precisa se preocupar muito com isso, não. E tem uma outra coisa que eu acho importante falar, é que tanto nós aqui, a consultoria, quanto a certificadora, a gente não tem... O nosso interesse é ver os nossos clientes ganhar dinheiro com a certificação, com o que a gente faz. É ver os nossos clientes prosperarem, é ver os negócios dos nossos clientes melhorarem. Sabe? É isso que vai garantir que a certificadora renove o contrato com ele. É isso que vai garantir que esse mesmo cliente expanda os seus negócios, adotando novas certificações, que ele veja o quanto, por exemplo, implementar ISO 9001, quanto que ela tem um sistema de gestão da qualidade, trouxe de benefício, e ele passa a ver assim, agora eu vou colocar um sistema de segurança ocupacional, agora eu vou me preocupar com o meio ambiente e expandir cada vez mais. Então, a nossa função não é nunca dificultar o trabalho de vocês, é sempre acrescentar. A nossa intenção é acrescentar, somar, é ajudar o negócio de vocês a prosperar. Tanto que a pergunta, né, quem fala, você se arrependeu de ter colocado, você voltaria atrás? Não. Normalmente, o cara que tem... Então, Reinaldo, assim, a questão da certificação, né, na fase de certificação, a certificadora entra no momento em que você já implantaram o sistema, já fez a auditoria interna, quer dizer, as falhas graves já foram resolvidas internamente, né? Uhum. Então, a certificadora vem aqui somente para conferir aquilo que vocês já fizeram. É isso aí. Então, só teria uma falha se a implementação não foi bem feita, se a auditoria interna não foi bem feita, ou se a consultoria não foi bem feita. Mas, fora isso, não tem chance, não tem risco nenhum, tá? E o papel do auditor também mudou, né? Aquela figura do auditor, inquisitor... Fiscal, né? Fiscal, não é. Eu acho assim, poxa, a gente passou, teve um dia super legal, conversando, bastante de experiência. Aqui na Tempo, a gente... né, a gente fala aqui que casa de ferreiro, espeto de aço inox. Então, a gente teve uma auditoria interna no começo do mês, e no dia 31 a gente vai passar por uma auditoria de recertificação. O Fábio veio fazer a auditoria. É uma oportunidade de conversar com o auditor, de saber o que as outras empresas do mercado estão fazendo. Isso é importante. A Templo está dando um exemplo, tá? A Templo é uma consultoria, mas ela é certificada também nos 9000. Então, colocaria em risco a própria certificação da Templo se os clientes da Templo não fossem certificados. É verdade. Porque se o serviço que você vende é implantação do sistema de gestão para os seus clientes serem certificados e eles não são certificados, você tem um problema de qualidade, né? É verdade. Então, a Tempo está dando um exemplo, né? São poucas consultorias que são certificadas. Então, o fato da Tempo estar certificada já é uma garantia que o processo dela funciona. E percebemos logo, foi logo no começo que eu acho que uma das primeiras clientes que o Igor tentou vender, o cara perguntou, e o seu certificado? Então, aí ele falou, poxa, não dá, né? O cara vai falar, o que eu vou fazer? Certificado você primeiro, né? Foi aí, faz tempo que a gente já tem uma certificação. Isso é importante. Vamos lá para a última pergunta. Dá o exemplo, né? Dá o exemplo. A consultoria fornece toda a documentação e a parte de organização e padronização necessária à implantação. Durante essa implantação, a consultoria transmite os conhecimentos além do que estão escritos no papel? Pergunta do Daniel Carvalho. Bom, aí você respondeu, eu não posso responder, né? A consultoria, ela é uma troca de experiência. Ela é diferente de um curso. Num curso você vai fazer você tem a finalidade de transferir apenas um pacote de informação sem se preocupar com o resultado. O papel do consultor é fazer você aplicar esse conhecimento que a gente transfere para atingir o seu objetivo. Normalmente, no caso de uma consultoria de um sistema de gestão, o objetivo é conseguir a certificação. Certo? E então a boa consultoria, ela vai além da transferência do conhecimento, ela vai procurar entender qual que é a necessidade real do seu negócio e vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Tem coisas que o consultor não pode fazer por você.
Você vai ter que operacionalizar essas ideias, você vai ter que fazer esses processos acontecerem dentro da sua empresa, você vai ter que garantir que os treinamentos que são sugeridos pela consultoria, eles sejam aplicados na sua empresa, e caso as coisas não estejam dando certo, você vai ter que agir. Essa coisa o consultor não pode fazer para você, mas ele pode sim, além de fornecer informação, ajudar a esclarecer qualquer dúvida e ajudar você a decidir como usar essa informação até que o seu objetivo seja alcançado. Eu acho importante comentar, eu tenho auditado várias empresas, né, e a gente percebe muitas vezes que a empresa, ela não vamos dizer assim, o RD ou quem que seja em frente, não utiliza o serviço que for disponibilizado para ela. Então, muitas vezes, utilize mais a consultoria, né? Cobre mais, pergunte mais. Às vezes, quando a gente vai auditar as empresas, às vezes a gente percebe que o RD, ele tem dúvidas básicas que ele poderia ter tirado com o certificador, aliás, com a consultoria. Mas ele não perguntou não porque a consultoria não deu, porque não se manifestou interesse, né? Então, eu acho que assim, o cliente aí procurem esclarecer todas as dúvidas com a sua consultoria. Não ficar com dúvida, não deixar dúvida por dentro da auditoria de certificação, né? O auditor certificador não pode tirar dúvida do cliente. Nós, da certificadora, não podemos dar consultoria. Então, quem tem que dar consultoria é a própria consultoria. Então, às vezes, a gente vai na certificação, a gente vê que a pessoa tem perguntas que ela poderia ter feito lá atrás, né? Então, faça uma pergunta. Tem dúvida, não entendeu? Você tem um procedimento lá, tá o papel, mas não entendeu? Perguntem. Pelo que eu vejo aqui, a Templo, né? No caso, para quem acredita Templo, a consultoria é limitada, né? Então, use e abuse. Use e abuse. Use e abuse. Tira dúvida, pergunte, marque chat, marque Skype. Aproveite, vocês têm esse direito, aproveite o máximo que vocês puderem para você ter esse conhecimento, não ficar só no papel, né? Realmente não tem sentido ficar só no papel. E a documentação, às vezes a gente fornece um modelo de formulário. Esse modelo de formulário, ele não é uma regra, ele não é uma lei, ele é apenas um ponto de partida, tá? Mas o consultor, ele dificilmente, ele não tem um entendimento tão bom do negócio quanto a pessoa, o dono do negócio, o RD do negócio, quem vive o negócio. Então é muito importante esse contato, trazer o RD questionar, trazer coisas para adaptar esse documento para atender a necessidade dele. Então essa conversa realmente, ela vai fazer com que o sistema de gestão funcione muito melhor e com que os resultados apareçam de forma mais rápida. Então, toda interação, ela é muito bem-vinda e a gente gosta. Não temos preguiça. Não. Pessoal, eu espero que a gente tenha acrescentado algo de valor no dia a dia de vocês. Realmente, eu agradeço a presença de todos. E estamos aí abertos para... Opa, pintou mais 2 perguntas? Tem uma aqui que é interessante. Vamos lá, eu vou encerrar, mas não vou não. Vou selecionar essa aqui, olha. Como podemos indicar a consultoria para as empreiteiras? Quais argumentos usar? É assim, a gente está falando do fortalecimento da cadeia, né, Oliveira? Exatamente. Você pode usar o seguinte, o melhor argumento é: eu só te contrato se você tiver a certificação. Ou assim, vou te dar um prazo de 6 meses. Eu te dou um prazo de 6 meses. Exatamente. Esse é o argumento, por exemplo, que a Petrobras usa. Ela é compulsória. A Petrobras, por exemplo, ela vai exigir a certificação do fornecedor. O banco não tem dó da construtora, né? O banco também não tem dó da construtora. Ninguém tem dó. Então, mas é importante, isso não é uma sacanagem. O banco não te pede a certificação porque ele está sendo sacana. Não, ele só sabe que a certificação é a maneira mais eficiente de verificar a sua credibilidade. A Petrobras sabe que a certificação é a maneira mais eficiente de avaliar a credibilidade do fornecedor. Ela vai pedir do fornecedor, e dependendo do caso do fornecedor, do fornecedor. Toda a cadeia. Então, de toda a cadeia. Então, esse é um caminho. Uma outra... só que eu acho que a indústria automobilística fez muito bem, foi criar, primeiro, 2 coisas. Investir na conscientização da cadeia, certo?
de ensinar para esse pessoal de que o certificado era mais do que um papel na parede, de conscientizar essas pessoas de que melhorar a gestão dos seus processos era um bom negócio para quem estava em cima da cadeia e também para quem estava dentro da cadeia, né? Para quem estava produzindo, para quem está fornecendo. Então, eles fizeram um excelente trabalho para fazer isso, mas só que elas perceberam que não adiantava só conscientizar, que uma ajudinha para eles conseguirem ia ser, né, um incentivo ia ser facilita. É Miriam, né? Miriam. Miriam, assim, eu acho que a gente tem que ir com calma nesse assunto, tá? Minha sugestão é a seguinte: você, dentro dos seus empreiteiros, identifique qual que é aquele que é mais crítico. Você, de repente, é o que faz a estrutura, é o que faz o acabamento. Tenta trabalhar aos poucos, porque você tentar envolver todos os empreiteiros ao mesmo tempo, talvez você não consiga. Mas aquele empreiteiro-chave, aquele empreiteiro que vai atuar na parte crítica da sua obra, vale a pena gastar um tempo, investir, conscientizar, em algum momento até exigir, né? Porque isso vai aliviar para você muita carga de responsabilidade sobre o sistema de gestão. E sobre um sistema que ele está fazendo, quer dizer, quem está construindo o prédio é ele, né? Você está proporcionando para ele essa oportunidade de construir, né? Então, nada mais do que ele crescer. Outro argumento importante é que o momento que ele é um empreiteiro trabalhando só para você, é um empreiteiro pequenininho. A hora que ele consegue certificação, ele pode trabalhar com outras construtoras, ele pode crescer, né? Porque qual é a construtora que não quer um empreiteiro certificado, né? É verdade. Então, você vai abrir a visão dele, ó, faz a lição de casa aqui, certifica aqui, daí você vai poder abrir o horizonte, né? Então, isso é importante ajudar ele a crescer, né? Porque senão não vai ficar naquela batidinha e você tendo que gerenciar o tempo todo, né? Ok? E a última pergunta do dia. No caso de um escritório ter somente uma pessoa que gere toda a parte administrativa, é possível implementar o programa? Sim, eu tive o exemplo de uma empresa que começou, não tinha nenhum cliente, aliás, tinha um cliente só, e uma pessoa só no escritório. Foi certificado. No caso da construção civil, talvez uma pessoa só não seja o suficiente, porque você vai precisar ter um canteiro, vai ter que ter uma obra, né? Mas em termos da parte documental, uma pessoa só é totalmente impossível, sim. Tá? Legal. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Espero que tenha sido realmente produtivo. Obrigado, pessoal, por esse espaço. É importante nós, como certificadora, estar tendo esse bate-papo, tirando dúvidas, né? É importante quem pôde participar desse evento, ter a oportunidade de tirar dúvida com a certificadora, sem ser no momento da certificação. É verdade, é verdade. É importante tirar essa dúvida antes de estar na certificação, porque no momento da certificação, muitas vezes, a dúvida não pode ser tirada, né? Então agradeço a quem teve esse interesse de estar participando, né? Para mim foi muito bom também poder dar um feedback para tempo, até para vocês que entraram online, de mostrar um pouco a visão da gente, da certificadora, né? Como que a gente interpreta, como que a gente visualiza o sistema de gestão. E espero poder participar de outros programas desses. Muito bom. Eu gostaria também de agradecer a ABSER por ter nos cedido a presença do Oliveira. Ele passou o dia inteiro aqui com a gente conversou com os vendedores, gravamos outros vídeos que a gente vai disponibilizar no nosso canal. Para quem não sabe, a ABSER é uma certificadora internacional, com uma presença muito forte, uma tradição de qualidade muito forte, e ter a ABSER como parceira da Templon nessa missão, que é compartilhar o nosso conhecimento, né? Ela, de certa forma, está junto com a gente na missão de contribuir para o crescimento das empresas. É um prazer muito, muito grande mesmo. A gente ficou muito feliz com a presença do Oliveira, com o apoio da ABSER e com a presença de vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.